Olá, meu nome é Ilan, sou aluno de mestrado do Programa de Biologia de Sistemas do CB1 da USP. Sou orientado pela professora doutora Patrícia Pereira Couto. Hoje eu vou apresentar para vocês meu trabalho chamado Análise do efeito de bistatina A no splicing de células de linhagens tumorais. Então, primeiramente, a gente precisa ver um pouco sobre o splicing. Então, aqui a gente tem uma célula eucariota, o núcleo e o DNA dessa célula. Aqui representando os introns e os exons. Introns são regiões não codificadoras e os exons são as regiões codificadoras desse DNA. Esse DNA ele pode ser transcrito em uma molécula de pré-RNA mensageiro, e esse pré-RNA mensageiro vai passar por alguns processamentos de RNA, como a adição do cap 5', a poliadenilação na 3' e o splicing, que é a retirada desses introns e junção dos exons para a formação do RNA mensageiro maduro. Esse ele pode ser exportado para o citoplasma e pode ser traduzido em uma proteína funcional para a célula. E quem realiza o splicing é um complexo proteico chamado spliceossomo, composto basicamente por algumas subunidades, as snRNPs ou SNRPs, a U1, U2, U4, U5 e U6, que vão sendo recrutadas para a formação do sítio catalítico ativo e assim realizar o splicing. Bem, então o splicing é um mecanismo bastante importante para a célula e ele precisa ser regulado de algumas formas. Uma dessas formas é a ubiquitinação, que consiste na ligação de molécula de ubiquitina a uma proteína-alvo. Então forma-se uma cadeia de ubiquitina ligada à proteína. A ubiquitinação no splicing é importante para promover a interação entre proteínas e assim estabilizar o complexo. Então proteínas envolvidas nesse processo, no splicing, são as PRPs 19, 8, 3 e a RNF 113A. Falando agora um pouco sobre os inibidores de splicing, eles são compostos químicos de grande importância tanto para pesquisa quanto para terapias, para compreensão de mecanismos ou para abordagem terapêutica. Porque a gente sabe que alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, eles têm o seu desenvolvimento favorecido quando há problemas de splicing. E a ubistatina A está dentro dessa classe de inibidores de splicing. Mas como? Então, aqui a gente tem a subunidade U4 e U6 e U5, formando aqui esse complexo estável e ligados através da ubiquitinação da PRP3. Essas moléculas vermelhas são ubiquitinas. A ubistatina ela impede essa ubiquitinação ou impede que essa cadeia de ubiquitina essa molécula de ubiquitina interaja com as outras proteínas, interrompendo essa montagem do spliceossomo e, consequentemente, o splice. Então, nossa hipótese é que a utilização da ubistatina pode interferir no splicing, atrasando ou modificando o desenvolvimento tumoral e interferindo nos parâmetros celulares. Para isso, a gente vai investigar a atividade da ubistatina na modificação de proteínas do spliceossomo, no splicing e na cinética celular das linhagens NEURO2A, MDA MB231 e REC293T. Então, a princípio, nós fomos para o ensaio de crescimento, nós já fizemos ensaio de crescimento celular. Então, ao contrário da REC e da Neuro2A, que tiveram crescimentos bastante parecidos, na MDA a gente pode observar uma diferença entre os grupos da ubistatina, do DMSO, que é o nosso veículo, e o controle. Então, aqui a gente pode observar uma diferença significativa no grupo tratado. Nós também fizemos Western blot para verificar o padrão de ubiquitinação dessas células. Então, em MDA tratada por 72 horas com 1 micromolar de ubistatina, nós observamos que nesse extrato proteico a gente tinha a presença de proteínas do spliceossomo, como a PRP19, porém, quando a gente vai para o Western blot da anti-ubiquitina, a gente percebe que o padrão de ubiquitinação entre os grupos ele não teve uma diferença muito significativa. Por fim, a gente analisou também a eficiência de splice por meio de um vetor que a gente tem, um sistema repórter que a gente tem no laboratório. Então, um vetor com a GFP interrompida por um intron. Então, a GFP só é expressa quando ocorre o splicing. E a gente tem esses dois pares de prime, esse vermelho e esse azul. Esse vermelho, quando amplificado, nos mostra a quantidade de RNA mensageiro total. E esse azul nos mostra a quantidade de RNA mensageiro maduro por meio da RT-qPCR. Então, nessa primeira amostra, a gente não viu muita diferença, tratado por 6 horas a 1 micromolar. Porém, quando a gente foi para o MDA MB231, por 72 horas a 1 micromolar, a gente observou que a diferença do RNA mensageiro total para o RNA mensageiro maduro ela é bastante significativa, o que nos mostra uma maior ineficiência do splicing no grupo tratado.
Então, o que a gente pode observar desses resultados? Que as linhagens celulares já têm uma diferente sensibilidade ao tratamento com bistatina A e que o padrão de ubiquitinação nessas células com 1 micromolar de bistatina ele não se altera e a eficiência do splicing ela é alterada nessa concentração, observando os níveis de expressão da GFP. Nas próximas etapas, a gente pretende aumentar a concentração de bistatina A de 1 para 10 micromolar e realizar mais ensaios de cinética celular para comprovar os nossos resultados. Bem, obrigado pela atenção. Aqui eu tenho meus contatos, caso tenham alguma dúvida, e-mail da Patrícia. A gente tem o site também do laboratório, caso fiquem interessados. E queria agradecer também às empresas de financiamento, a CAPES, CNPq e a FAPESP. Obrigado.